Vambora, meu povo, falar desse que foi o jogo mais importante do Campeonato Brasileiro até aqui. Estamos chegando para repercutir esse Flamengo 3, Palmeiras 2 no Maracanã. 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo que deixa o Brasileirão completamente embolado, com erros, com acertos, com polêmica de arbitragem, com muita coisa para a gente debater por aqui depois desse jogo que poderia basicamente ter resolvido ali a parada do Campeonato Brasileiro, mas não, deixa o Brasileirão bastante aberto aí nessas rodadas finais que teremos pela frente. Eu não vou nem ter a cara de pau de começar o vídeo pedindo, se inscreve no canal, habilita aí a notificação, porque tem tanto tempo que eu não passo por aqui, que seria até feio da minha parte pedir alguma coisa, né? Então, mas eu já antecipo que o meu projeto, a minha ideia é voltar, fazer mais vídeos, estar mais presente aqui, a gente reativar o canal, porque tem bastante tempo que eu não gravo um vídeo por aqui. Mas vamos lá, para também não perder muito tempo, já estão percebendo que quem é aí das antigas e acompanha o canal, que o cenário é um pouquinho diferente, eu me mudei, então até passei por um período aí tentando ver como é que eu ia montar o meu cenário, o que eu ia fazer por aqui, ainda tô entendendo, mas vambora, antes mesmo de resolver todas as coisas, já voltar a gravar vídeo. Cara, assim, eu acho que o jogo é óbvio que e a minha imagem talvez já até condicione um pouquinho do debate. Porra, Luiz, você já colocou aí o Wilton Pereira Sampaio, os caras do Flamengo, vai passar por isso a análise? Não só pelo Wilton, também pelo Wilton, mas vai passar muito pelo que eu vi do jogo. Acho que o jogo, no primeiro tempo, entregou muito, muito mesmo do que eu imaginava, dos dois times com qualidade. Me surpreendeu, tá? Ver como o Palmeiras dominou, e aí eu uso esse termo, se você achar que tá equivocado, tá tudo bem, a ideia do jogo nos primeiros 30 minutos. O Palmeiras fez mais aquilo que queria do que o Flamengo nos primeiros 30 minutos de jogo. E ainda assim, o Flamengo conseguiu sair na frente e depois, acho que ali já a partir dos 30 minutos, o Palmeiras perdeu aquele ímpeto, o jogo ficou muito mais parelho e os erros do Palmeiras, acertos do Flamengo acabaram decidindo a parada. O jogo entregou muito aquilo do que eu imaginava, assim, nesse contexto da competitividade. Mas vamos lá, vamos tentar passo a passo aqui organizar a análise e aí depois a gente vai tocando individualmente nos pontos. Primeiro, cara, essa imagem que eu separei para falar do jogo, acho que ela é muito sintomática, porque tem qualidade em profusão o time do Flamengo. E se em algum momento, nos últimos anos, em que os dois aí competiram cabeça a cabeça pelos principais títulos, eu achava que o Flamengo estava meio que descolado do Palmeiras em relação a individualidades, hoje eu já nem acho tanto, tá? De verdade. Mas no jogo de hoje, um cara foi o determinante. Não é o Arrascaeta que tá aí no meio do abraço, foi o Pedro, que jogou demais, que foi, assim, fundamental pro lance do primeiro gol, fundamental pro lance do segundo gol, e obviamente o cara que fez o terceiro gol da equipe do Flamengo. Mas que todos esses lances tiveram, na minha opinião, participações assim deficientes dos jogadores do Palmeiras. É lógico que no jogo de futebol acaba tudo sendo muito conectado, né? O acerto de um tá ligado ao erro do outro. Mas se a gente for, e aqui eu não tenho o direito de colocar as imagens, né, dos jogos, dos gols, mas se a gente for analisar friamente o que aconteceu no lance do primeiro gol, em que o Palmeiras era melhor no jogo até ali, o Palmeiras começou muito bem a partida, o Bruno Fux ele sai para dar o bote no Pedro, sai meio mole, molengaço, o Pedro gira fácil, e aí o Gustavo Gomes deixa um buracaço na defesa, porque ele tá lá na frente também. Tamanha coragem do Palmeiras para jogar, coisa que a gente nem sempre viu na era Abel Ferreira, nos jogos contra rivais do mesmo nível. A gente viu no jogo de hoje. O Palmeiras agredindo, o Palmeiras em cima, o Palmeiras querendo o jogo, o Palmeiras sendo o protagonista com a bola nos pés. Não só o protagonista travando o seu adversário. Mas aí esse desajuste defensivo dá o espaço que dois caras muito diferentes sempre acabam aproveitando. Pedro na jogada, jogou muito Pedro, na jogada para deixar o Arrascaeta na cara do gol. Carlos Miguel não podia fazer nada ali. E o mérito do Palmeiras foi gigante em não se abater, em continuar indo pro ataque, em continuar produzindo futebol, em continuar buscando o resultado. E chegou ao gol de empate com um golaço. Cara, por isso que eu falo que hoje eu não consigo enxergar, honestamente. Deixa eu até colocar aqui pra gente analisar também, ó. Eu não consigo enxergar de verdade, gente, tanta diferença assim na individualidade entre as duas equipes, cara. Porra, assim, beleza, o Rossi é mais goleiro hoje do que o Carlos Miguel? É, o Carlos Miguel chegou agora, mas o Carlos Miguel é um baita de um prospecto. A gente olha para as laterais, o Kelvin não é menos jogador do que o Emerson Royal. Gustavo Gomes e Bruno Fux. O Bruno Fux estava outro dia jogando pra cacete, agora não jogou tão bem. É lógico, Léo Pereira, Léo Ortiz, já tem uma zaga consolidada. Piquerez e Alexandre, laterais basicamente do mesmo nível. Aí você pega pros homens de meio de campo, porra,
é tudo muito parelho, cara. Hoje o Palmeiras não deve em qualidade individual para a equipe do Flamengo. E aí, quando os caras acabam falhando num jogo desse tamanho, e a gente sabe que clássico se resolve nas situações, nos detalhes, acabou sendo realmente no detalhe, né? Que o jogo se definiu e que o Flamengo saiu na frente. Então, assim, eu coloco só essa escalação aqui para você. Eu não sei se você vai chegar à mesma conclusão que eu, mas para mim, olhando para as individualidades aqui, não há muita diferença hoje, não, tá? Entre Flamengo e Palmeiras, como já houve em outros momentos, como eu falei. Mas aí foi dentro desse contexto de erros que o Palmeiras acabou saindo prejudicado. Errou no primeiro gol, o time não se abateu, conseguiu igualar. E aí também tem o erro do Flamengo, tá? No gol do Vitor Roque, porque... E aí não é dos jogadores em campo. Talvez também, porque se o Léo Ortiz já não tinha condições de continuar e o Léo Pereira ia entrar, e tava meio que claro isso ali, para quem tava vendo a transmissão, parecia nítido que o Léo Ortiz não ia conseguir continuar. O Flamengo demorou, cara. Tem que chegar e botar logo o Danilo. Ah, tá frio, entra logo, irmão. E aí tomou o gol, porque o Palmeiras foi esperto, soube trabalhar a bola, soube girar a bola. E o Palmeiras chega ao gol e para mim continua sendo melhor. Até os 30 minutos, como eu falei. Dali em diante, dali até o final do primeiro tempo, era meio que jogo de ninguém, do ponto de vista de controle. Mas o Bruno Fux não pode, e eu não achei falta em cima do... Eu vou falar do pênalti daqui a pouco, tá? Quero falar do pênalti no comecinho da partida. Eu não achei falta do Pedro em cima do Bruno Fux no lance do pênalti. Cara, esse tipo de contato, de choque, de encontrão acontece toda hora. Pô, bicho, não dá pra gente achar que, porra, foi esse contato que fez o Bruno Fux cair. O Bruno Fux, ele se entregou ao contato do Pedro. E aí o Pedro continuou no lance, o Bruno Fux todo atabalhoado fez o pênalti. Repito, o Bruno Fux estava bem pra caralho até outro dia. Agora, fez um jogo ruim no jogo mais importante do Campeonato Brasileiro. E aí foi pênalti, claro. Jorginho bate bem. Não gostei do Carlos Miguel no pênalti. Todo mundo sabe que o Jorginho não dá pra você escolher o canto. Espera o cara bater, porra. Espera ele bater. Ah, mas se ele bate e faz o gol, o cara fica no meio, beleza. Mas espera. E aí o terceiro gol também, o vacilo do Aníbal. Por isso que eu falo dos erros e dos acertos, né? O erro do Aníbal gera também na pressão do Pedro. Até tuitei sobre isso e depois até fiz uma correção ao meu tweet, porque... disse que o Pedro não pressiona. É verdade, muitas vezes. Mas ele com a bola nos pés é diferente. E quando exerce a pressão, como exerceu e não foi a primeira que ele fez no jogo, aí é o cenário ideal para o Felipe Luiz. Até acho que em algum momento no segundo tempo, talvez ele quisesse fazer a substituição para botar o time mais competitivo, mais pegador na frente. Só que ele não podia, não premiar o Pedro pelo jogo que o Pedro vinha fazendo e deixá-lo mais minutos em campo. O Pedro jogou demais. Partida assim, do nível que o cara tem. Ele é muito diferente, ele é muito artilheiro, ele tem muito refino técnico. E ele mostrou isso ao longo do jogo. Palmeiras, no segundo tempo, provou um pouquinho do que é o veneno que o Palmeiras dá aos seus adversários, ou deu, na maioria das vezes, aos seus adversários ao longo dos últimos anos. Nesse tem sido um pouco diferente. Palmeiras não é só um time de cortar o jogo do adversário e fazer com que o adversário não consiga jogar quando ele tem a vantagem. O Palmeiras, nessas últimas semanas, principalmente, tem sido um time de maltratar ainda mais o adversário, ampliar a vantagem e muitas vezes golear. Mas o Flamengo fez aquilo que o Palmeiras nos últimos anos costuma fazer. Mata o jogo do adversário, não deixa o adversário incendiar a partida. Então o Flamengo foi muito inteligente no segundo tempo. O segundo tempo foi de poucas chances, de poucas oportunidades. Se a gente olhar até as estatísticas aqui, ó, na segunda etapa, olha só. Foram 11 finalizações do Palmeiras, 3 finalizações da equipe do Flamengo. E um jogo assim meio morno, meio presão no segundo tempo. Algo que, obviamente, ali nesse contexto, favorecia muito mais a equipe do Flamengo do que a equipe do Palmeiras. Porque se a gente olhar o primeiro tempo, posse de bola foi maior do Flamengo, beleza. Só que olha como o Palmeiras teve mais finalizações, foram 5, teve mais volume de jogo. Aí você vai olhar os gols esperados, é óbvio, né? Os caras tiveram um pênalti, né? O Flamengo teve um pênalti e 2 chances cara a cara, porra. Aí o XG vai lá pro alto. Mas olhar do contexto de controle do jogo, achei o Palmeiras mais dominante no primeiro tempo. E no segundo, repito, o jogo acabou sendo bastante picotado. E aí eu vou falar do Wilton Pereira Sampaio. Primeiro que picotar o jogo é a especialidade dele, tá? Não adianta a gente olhar só para essa partida
e falar, o Wilton picotou o jogo entre Flamengo e Palmeiras. Não, o Wilton picota todos os jogos que ele apita. Exceção quando ele apita a Copa do Mundo ou alguns jogos internacionais. Aí parece que é outro Wilton e deixa o jogo correr. No Brasil, apitando no contexto de Campeonato Brasileiro, ele costuma picotar os jogos. E aí, em cima do lance capital da partida, para mim, com as duas mãos, o Jorginho desloca o Gustavo Gomes. Esse é o lance que não dá para você analisar só em imagem parada, a fotografia das mãos esticadas. Não dá para você analisar só em slow motion. Você tem que analisar o contexto da jogada, especialmente em velocidade normal. Para mim ali, vendo o jogo, falei, atrapalhou o Gustavo Gomes na cabeçada. E era, obviamente, um lance capital. Poderia perder o pênalti, o Flamengo poderia fazer o gol, o Flamengo poderia empatar. Eu acho que assim, é muito pequeno a gente analisar 90 minutos só em cima de uma jogada, mas para mim, dentro do contexto também do que é arbitragem no futebol brasileiro, é pênalti, tá? A gente já viu esse pênalti ser dado várias vezes. Achei até estranho o VAR não chamar o Wilton para analisar o lance. Então, para opinar objetivamente em cima do lance do pênalti, eu achei pênalti, especialmente no contexto do futebol brasileiro, tá? Se o futebol brasileiro fosse um futebol como a gente vê lá fora na Europa principalmente, onde, vários empurrões, vários contatos, vários choques, os juízes mandam seguir por via de regra, aí eu teria uma outra opinião. Mas no futebol brasileiro, no contexto que a gente assiste jogo a jogo, semana a semana, tudo que acontece por aqui, esse é um lance de pênalti. E no fim das contas, para exemplificar o que é o Wilton Pereira Sampaio como árbitro, tem aquele lance do Maurício, que ele dá um cartão pro Maurício. Eu não expulsaria ali o Pulgar no pisão, porque ele tá muito perto do pé, né? Eu digo assim, tá entre canela e pé, mais perto do pé. E foi um lance muito rápido, muito confuso, a jogada tava parada, mas ele mostra um cartão pro Maurício, ele nem viu o que aconteceu. Eu duvido que ele tenha visto o que aconteceu ali, mas tudo bem. É esse tipo de arbitragem que acaba tendo aqui no futebol brasileiro. O Palmeiras, na minha opinião, ele sai derrotado do Maracanã, mas ele não sai abatido, porque a atuação do Palmeiras, enquanto o jogo foi trocado, foi muito boa. E o Flamengo sai muito fortalecido, obviamente, porque vence o confronto direto. Era um jogo aí fundamental para o Flamengo sair forte na briga pelo título brasileiro. Agora, as rodadas finais que vão determinar quem é que vai ser o campeão, o Palmeiras ainda tem a vantagem, então se ambos repetirem os resultados daqui até o final, o Palmeiras será o campeão brasileiro. Mas é um campeonato absolutamente aberto, os dois vão fortes aí para a Libertadores da América. Na minha opinião, os dois são os favoritos a avançarem a decisão da competição e se encontrarem lá na frente também, novamente numa final de Libertadores da América. Então é um jogo em que os dois... o Flamengo acho que talvez saia um pouquinho mais forte do que entrou, porque vivia um momento de oscilação aí no trabalho, não no trabalho, mas assim, nos jogos, né, em campo, no momento da temporada com o Felipe Luiz. E o Palmeiras, ele... na minha opinião, ele sai no mesmo nível de confiança, talvez até um pouquinho maior, porque mostrou que contra o time de maior investimento no futebol sul-americano, ele não deveu nada do ponto de vista de futebol, do ponto de vista coletivo, ele não deveu absolutamente nada. Faltou aquela concentração 100% do tempo, porque você não pode, e aí o mérito é total do Flamengo. O Flamengo se manteve concentrado, entendendo o contexto do jogo a cada segundo. O Palmeiras se desconectou, o Palmeiras perdeu ali em alguns segundos, e em alguns lances principalmente, o contato com que o jogo estava acontecendo e acabou sendo castigado, porque esse tipo de jogo é desse jeito. Eu falei que eu não ia pedir like nem inscrição, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. Peço que você se inscreva no canal, deixe o like e de vez em quando volta a passar por aqui. Vamos tentar fazer mais vídeos, beleza? Um abraço, valeu!